E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula. É o nosso último conteúdo do semestre. As próximas aulas vão ser sobre revisões. Vão ser 2 aulas de cinética. Essa e a próxima, e o resto são 3 semanas de revisão. Bom, uma aula mais teórica, dessa vez. A gente vai trabalhar os conceitos importantes, o que influencia a velocidade. Vai falar rapidinho de reações, diferenciar catalisador de produto intermediário e falar dos tipos de catalisador que a gente tem no mundo. Bom, nos conceitos importantes, a gente encontra a teoria das colisões. Porque assim, qual a importância dela? Porque a gente sabe que as reações ocorrem, tem o produto, tem o reagente, não sei o que, energia, mas como que isso acontece, tipo, molecularmente, Tipo, quando a gente olha as moléculas, como é que a gente consegue descrever as reações, É isso que vai tratar a teoria das colisões. Ela vai olhar para as reações e vai pensar nos mecanismos dessa reação, Como é que a reação sai dos reagentes, e chega nos produtos. Aí eles avaliaram e descobriram que era tipo, as moléculas, para poder quebrar essas ligações iniciais e formar, os produtos finais, que nem a gente viu, naquela parte de entalpia das ligações, elas se chocam, elas colidem entre si. E essa colisão gera uma energia, que consegue ultrapassar a energia da ativação, que foi um conceito que a gente viu, na última aula. Última aula não, A gente viu na aula de termoquímica. E assim, depois de ter ultrapassado essa energia, a reação consegue se desenrolar. E ela viu que não bastava só baterem as moléculas. Tinha uma certa forma de bater, uma proporção, uma posição. Tudo isso a teoria das colisões ela vai acabar tratando. E uma coisa importante que ela trata é que, tipo assim, depois que as coisas batem, é formado um complexo ativado, que é esse cara aqui que eu coloquei no gráfico. Que é como se fosse meio um composto muito instável, que depois que a gente atinge ele, a reação se desenrola, Porque a partir dele, com a sua instabilidade, as moléculas conseguem criar os produtos. A teoria das colisões é mais ou menos isso. Foi a teoria que observou como que as moléculas se colidiam para gerar as reações. Tá? Aí a gente entra no conceito de energia de ativação, que é justamente essa energia para você formar o complexo ativado, que é a energia que você precisa dar para depois dela a reação se desenrolar. Aí eu coloquei aqui os gráficos que são importantes. Esse gráfico do caminho da reação, que ele mostra os reagentes formando o complexo ativado para depois desencarrilhar na reação dos produtos, com a energia da ativação sendo esse morrinho que fica em cima. E esse gráfico da concentração por tempo. Existem vários gráficos, depende das unidades que ele for colocando, dos parâmetros, então é importante analisar. Porque às vezes ele pode colocar volume por tempo, volume por pressão, enfim, ele pode inventar o gráfico que ele quiser. Mas aí eu coloquei isso aqui para ilustrar o que a gente vai estudar na cinética química. Porque cinética lembra bastante cinemática da física, que era aquele estudo das velocidades. E vai ser mais ou menos a mesma coisa aqui. Só que ao invés de ser velocidade de um deslocamento, a gente vai estudar a velocidade das reações. E esse gráfico ele mostra justamente isso. Quando a gente tem uma reação, a gente tem reagentes que são consumidos para a gente formar produtos. Então, por exemplo, nessa reação aqui, nesse gráfico, quando a gente vê uma curva descendo, quer dizer que essa curva representa a concentração, nesse caso, dos reagentes. Porque os reagentes eles existiam numa certa quantidade e eles vão sendo consumidos ao longo do tempo. Enquanto que, quando a gente vê um gráfico subindo, principalmente quando ele parte do zero, quer dizer que a gente tem um gráfico dos produtos, porque no início não tinha produto, e no final acaba que a gente chega numa certa quantidade dos produtos. Nem sempre as reações elas vão ser completas, Então, nem sempre quando você tem 10 mols de reagente, você vai ter 0 mols de reagente no final. Às vezes a reação ela chega num equilíbrio,
em que nada mais acontece, né? Nada mais é consumido e nada mais é produzido, né? Tipo, ou eles são produzidos e consumidos na mesma velocidade, sabe? E quando a gente chega nesse equilíbrio, a reação, né? Tipo, a velocidade dessa reação ela vai ser constante. Por isso que em dado momento aqui, né, a partir dos 10 minutos, a concentração ela é constante, tanto dos reagentes quanto dos produtos, né? Tipo, é uma marca das reações, né, em que há um equilíbrio no final, né? Que não é uma reação totalmente consumada. Beleza? Aí é só tomar cuidado, né, com os parâmetros que ele for usar e sempre lembrar, produto é produzido e reagente ele é consumido, tá bom? Aí beleza. A gente tem, a princípio, 6 influenciadores, né, da velocidade importantes, que é o que a gente estuda. E eu separei em 3 slides, 2 a 2, para poder ficar mais fácil, né, de visualizar. Primeiramente, a gente vai analisar os mais importantes, que são a concentração dos reagentes e o catalisador. Bom, pensando na teoria das colisões, se as moléculas elas têm que colidir para poder acontecer a reação, né, é meio intuitivo a gente pensar que quanto mais reagente a gente tiver, mais rápido será a velocidade, né? Porque, pensa assim, pensa num recipiente fechado, né? Quanto mais reagente tiver, mais fácil vai ser para uma molécula encontrar a outra. E a partir disso, né, ocorrerem as colisões necessárias para a reação ocorrer. E assim, quando você tem mais reações, mais colisões ocorrendo, você propicia, né, você estimula uma situação em que a velocidade vai ser maior, porque mais moléculas vão reagir, porque elas estão colidindo com maior facilidade. Por outro lado, o catalisador, o que ele faz? Né? Ele aumenta a velocidade porque ele muda o caminho que a gente faz. Né? Então, por exemplo, usando aquele gráfico antigo, se antes a reação ela fazia esse caminho aqui, com esse complexo ativado, né, que não está escrito aqui, quando você coloca um catalisador, ele vai fazer um outro caminho. E é um caminho que a energia de ativação vai ser menor. A gente fala que o catalisador ele aumenta a velocidade porque ele diminui a energia de ativação. Né? Ele diminui aquela barreira energética que a reação tem, né, para poder ela acontecer. E quando a reação ela aumenta a velocidade, você muda aquele gráfico que eu tinha posto, né, da concentração pelo tempo. Né? Por exemplo, aqui já é um gráfico com outro parâmetro, não é a concentração. Né? É o volume de H2. Né? Foi um gráfico que eu tirei da apostila de vocês, do etapa. E, tipo, tanto concentração quanto volume, ou massa, ou o que for, são medidas de quantidade, né? Tanto dos reagentes quanto dos produtos. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os parâmetros que ele usa, para a gente poder analisar da forma correta. Como ele sai do zero e forma coisas, eu consigo imaginar que esse hidrogênio está sendo formado, sabe? Né? A apostila não bota a equação em si, ela faz um textinho e tudo mais, por isso que eu não coloquei a equação. Mas se colocasse uma equação, com certeza seria uma equação de uma reação de alguém formando gás hidrogênio, tá? E é interessante notar que, por exemplo, aqui, nesse finalzinho aqui, a reação já está constante. Né? Então quer dizer que ocorreu, né, o equilíbrio, a reação acabou. Então a velocidade chegou ao fim, né? Chegou a zero. Só que são duas formas dela chegar nesse fim. Né? Esse caminho laranja e o caminho verde. Qual que é a diferença entre eles? Né? Qual que é o mais rápido? A gente vê a diferença principalmente na inclinação desse gráfico. Né? A gente vê que o gráfico verde do experimento 2 ele chega mais rápido nesse estado de equilíbrio do que o experimento 1. Ora, se ele chega mais rápido, quer dizer que ele tem uma velocidade maior. Né? Tanto é que existe um ramo da matemática chamado de cálculo que ele faz essa teorização sobre os gráficos. E uma coisa importante que ele fala é que assim, quando você vai analisar um gráfico e vai ver a inclinação desse gráfico, ela vai dizer sobre a variação dele, né? Então, por exemplo, se a gente está tratando de um gráfico que trabalha o espaço pelo tempo, a inclinação vai nos dizer qual que é a variação do espaço pelo tempo. Se a gente está trabalhando com volume pelo tempo,
Então a gente está trabalhando com essa inclinação a variação do volume pelo tempo. Ora, cinética química é o estudo da velocidade das reações. Se o volume de hidrogênio é uma certa medida da quantidade dele, e essa quantidade vai me dizer sobre a reação ocorrendo, né, a velocidade que ela ocorre, então a inclinação desse gráfico que a gente está analisando é a velocidade dessa reação. Né? É o quanto a reação vai ser mais rápida ou mais lenta, baseada na quantidade de hidrogênio que é produzido nesse tempo que o gráfico, né, nos dispõe. E, por exemplo, a gente pode analisar assim de duas formas, tanto vendo o eixo Y do volume ou o eixo X do tempo. Quando a gente olha o eixo X, né, do tempo, por exemplo, a gente pega aqui 40 segundos. Quando a gente vai olhando aqui, a gente vê que a quantidade de hidrogênio produzida em 40 segundos é maior no experimento verde do que no experimento laranja. Então isso já nos indica que o experimento verde ele é mais rápido. Agora, se a gente olhar o gráfico do eixo Y, se a gente pega aqui 30 centímetros cúbicos de hidrogênio, a gente vê que o experimento 2 ele chega num tempo mais curto nessa quantidade do que o experimento 1. Então a gente pode novamente dizer que o experimento 2 ele é mais rápido do que o experimento 1, tá bom? E assim mais ou menos a cara dos gráficos. Se fosse, né, o gráfico de um reagente, ao invés de estar subindo, estaria descendo. Né? Aí um desce mais rápido, o outro desce mais devagar. E por assim vai. Tá? Seguindo. Os outros dois bem importantes também são a temperatura e a energia de ativação. Eles têm até uma explicação matemática, né, que é essa equação de Arrhenius, que eu coloquei aqui para poder ilustrar um pouco, né, mas não precisa se preocupar. Bom, a gente lembra que a temperatura ela é uma medida da energia cinética, né, das moléculas. Então ela vai medir a agitação. Normalmente, vamos pensar, né, num show. Tem uma multidão. Se essa multidão estiver parada, estiver dançando devagar, as pessoas não se esbarram tanto quanto se nesse show as pessoas estivessem tipo, pulando, correndo de um lado para o outro. Né? Então a gente vê assim, se a gente tem uma plateia mais agitada do que uma outra plateia, os empurrões, os esbarros e tudo mais ocorrem mais, né, onde tiver maior agitação. E é isso que a gente vai falar, né? Temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade. E é o que esse gráfico aqui, que é um pouco complexo de entender, ele vai falar. Né? Bom, ele é um gráfico de número de moléculas por energia. A gente sabe que para uma reação ocorrer, ela tem uma barreira da energia de ativação. Então a gente vai fixar esse ponto, né, no eixo X. Porque a energia de ativação ela depende somente do mecanismo da reação. Então se ele vai falar de uma reação, de uma mesma reação, deixando tudo fixo, né, mudando somente a temperatura, a energia de ativação não muda. Né? Ela muda quando você coloca um catalisador, quando você mexe nos produtos, nos reagentes. Né? E mexer nesse caso não é tipo mexer na quantidade, é mexer na natureza. Se eu coloco um tipo de reagente ou um outro tipo de reagente, vai mudando o mecanismo. Tá? Então, beleza, é uma mesma reação. O único parâmetro que eu vou mudar é a temperatura. Então, beleza, eu vou ter uma única energia de ativação para essa reação, que vai ficar fixada aqui no eixo X. Beleza. Para as moléculas andarem com a reação, elas têm que ter uma energia superior ou igual a essa energia de ativação. Tá? Então, beleza, eles montaram um modelo estatístico, né, que media mais ou menos a energia de cada uma dessas moléculas, né, do sistema. E foi calculando, né? Tipo, tantas moléculas têm essa energia, tantas outras têm essa, e montaram essa curva, né? Que é tipo quase um chapeuzinho. E eles perceberam que quanto maior fosse essa temperatura, mais achatada e mais para a direita a curva se moveria. Então o que isso significa? Né? Que quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai ter mais moléculas em energias maiores do que antes. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem essa curva T1, ela tem uma energia média aqui, tantas moléculas depois da energia de ativação, e beleza.
Quando a gente aumenta a temperatura e vai para T2, a gente vê que deu uma achatadinha e jogou a energia média para a direita. O que isso significou? Significou que a gente tem mais moléculas com uma energia maior do que a energia de ativação. E é isso que a gente precisava para comprovar, né? Se a gente tem mais moléculas em T2 que estão acima da energia de ativação, quer dizer que mais moléculas estão aptas a realizar a reação. Se elas podem realizar a reação, quer dizer que mais moléculas fazem a reação, então maior é a velocidade da reação, beleza? E novamente, né, energia de ativação. Se ela for maior, ela vai ser um impeditivo maior para a velocidade. Então ela vai diminuir essa velocidade, né? A gente pode usar o mesmo gráfico, só que agora ao invés de comparar as curvas, a gente compara tipo dentro de uma própria curva. Então pegando aqui a curva T1, esse rosa. Se a energia de ativação fosse maior, menos moléculas ainda estariam, né, aptas para realizar a reação. Agora, se a energia de ativação fosse bem menor, a gente teria muito mais moléculas aptas a realizar a reação, né? E tanto a energia de ativação quanto a temperatura são explicadas por essa equação de Arrhenius, né? Que esse casinho aqui é a constante de velocidade, né, que a gente vai ver na próxima aula. Essa constante ela é calculada dessa forma. Então vamos analisar. Por exemplo, a gente tem aqui a energia de ativação e a temperatura, né, numa fração que é a potência de um número que está no denominador. Então é tipo meio confuso. Então vamos analisar. Beleza. Se eu mexer na energia de ativação, o que vai acontecer, né? Se eu aumentar essa energia, se eu aumentar a energia de ativação, eu vou aumentar essa fraçãozinha. Se eu aumentei a fraçãozinha, eu vou aumentar o divisor, né? Porque, sei lá, 10 elevado a 10 é maior do que 10 elevado a 9, tá? Então é como se fosse mais ou menos isso. Aumentei a energia de ativação, vou aumentar esse denominador. Se eu aumentei o denominador, eu vou diminuir a fração no final, né? Se eu diminuir a fração, eu vou diminuir a constante. Se eu diminuir a constante, eu diminuo a velocidade, né? Se é a constante de velocidade, né? Uma coisa eu consigo comparar com a outra. Agora, a temperatura. Se eu aumentasse a temperatura, eu vou diminuir a fraçãozinha. Diminuindo a fraçãozinha, eu vou diminuir a potência, né? Eita. Eu vou diminuir a potência. Diminuindo a potência, quer dizer que eu diminuí o divisor. Então, eu aumentei a fração, né? Aumentando a fração, eu aumento a constante, que aumenta a velocidade, né? Então, pensar isso. Temperatura aumenta a velocidade. Energia de ativação diminui a velocidade. Beleza? Bom, para os dois últimos, né, pressão e superfície de contato. Pressão, ela vai acabar sendo mais ou menos a mesma lógica da temperatura e da quantidade de reagente, né? Por exemplo, a pressão é mais usada, né, para sistemas gasosos porque a gente consegue alterar melhor a pressão e consegue perceber melhor, né? Que foi tanto que eu coloquei aqui na imagem. Se a gente tem, por exemplo, uma multidão de 100 pessoas e a gente coloca elas numa salinha pequena, ou essa mesma multidão de pessoas agora num estádio de futebol. Quando elas estão no estádio de futebol, né, por serem gases, né, que é o nosso exemplo, elas vão querer se distanciar ao máximo, tá? Então, beleza. Na salinha pequena, elas vão tentar se distanciar do jeito que pode, mas ainda assim vai ficar próxima. Enquanto que no estádio de futebol, elas vão se distanciar bastante. Então vai ter realmente uma distância muito grande entre uma molécula e outra. Se para ocorrer uma reação, uma molécula tem que bater na outra, tem que colidir, elas têm que se encontrar, né, porque elas estão em movimento, né, elas estão separadas, distantes, mas elas estão se movimentando. Se eu tenho uma distância maior entre uma molécula e outra, fica mais difícil delas se encontrarem, né? E é isso que a pressão faz. Se eu aumento a pressão, né, então se eu coloco as moléculas numa sala pequena, elas estão mais próximas entre si, elas vão colidir mais, então elas vão reagir mais, elas vão aumentar a velocidade, né? Se eu tivesse num estádio de futebol, a chance delas se encontrarem e baterem seria muito menor, então a velocidade seria menor, tá? Então é isso, pressão, maior velocidade. Agora, superfície de contato. É uma coisa que vocês veem bastante, né, na biologia, porque tem vários aspectos de energia, de metabolismo
né, que precisam de superfície de contato. E o que ela significa? Né? Eu coloquei aqui a imagem de uma barra de chocolate. A gente tem 3 situações. Tem essa barra inteira com os 6 tabletes, tem o tablete sozinho e as raspas de chocolate. O que é a superfície de contato? Superfície de contato é a superfície que você consegue encostar, né, da matéria. Então, curiosamente, eu estou aqui com uma barra de chocolate. A superfície de contato é o que eu consigo encostar. Então, é essa parte de cima, é essa parte aqui do lado, né, da barra, é essa parte aqui, é essa outra parte. Se eu quebro essa barra, eu vou gerar 2 novas superfícies, né, que é como se eu tivesse aqui. Assim, se eu quebrar essa ligação entre minha mão e a barra de chocolate aqui, eu gero essa nova superfície e essa nova superfície. Então, eu aumento a superfície total do sistema. E é por isso que ela é importante, né? Porque eu não vou conseguir colidir com a molécula que está no interior da barra de chocolate. Eu vou conseguir interagir com a molécula que está do lado de fora, com a molécula que está na superfície de contato, né? Então, quando eu aumento a superfície de contato, eu aumento as possibilidades de reação, né? Eu consigo agora reagir com essa parte daqui, mas agora eu também consigo reagir com essa, consigo reagir com essa. Então, eu aumento o meu campo de atuação. E por isso que eu vou aumentar a velocidade. É como se eu estivesse aumentando a quantidade de reagente, né? A quantidade é a mesma, mas agora os reagentes que eu consigo dispor para poder fazer a colisão, para poder reagir, é maior, né? Então, aumentando a superfície de contato, né, quebrando, né, dividindo em partes menores a substância, eu aumento a velocidade, tá bom? Aí, beleza. Para a cinética, a gente consegue dividir reações em 2 categorias, praticamente, né, que vai ser bastante importante para a próxima aula. São as reações elementares e as reações em cadeia. O que é uma reação elementar? Reação elementar é uma reação bastante importante, que é uma reação que ocorre em uma única etapa. Ela vai nos dizer o quê? Né? Se ela ocorre em uma única etapa, ela tem um mecanismo mais fácil de ser previsto. Porque eles chegaram, né, à conclusão que as reações elementares, né, a proporção de moléculas na colisão, que significa a ordem de reação, que a gente vai ver na próxima aula também, é a mesma proporção dos coeficientes estequiométricos. Então aqui, nessa reação, se eu tenho um gás hidrogênio e um gás iodo, quer dizer que na hora de formar, né, o ácido iodídrico, eu vou ter uma molécula de H2 reagindo com uma molécula de I2. Né? É esse o mecanismo, de 1 para 1. Quer dizer que toda reação elementar vai ser de 1 para 1? Não. Podem ter reações que vai ser de 1 para 2, de 2 para 3, mas o que importa é que a reação elementar ela ocorre em uma única etapa. Tá? Então, a velocidade vai depender somente dela, porque só tem essa reação. A reação é a reação global. Agora, quando é uma em cadeia, a gente lembra, né, da lei de Hess para termoquímica, que era tipo uma combinação de várias outras reações para chegar numa equação global. E às vezes acontece isso. Às vezes o mecanismo da reação é esse. É você ter uma primeira reação entre os reagentes, para depois você formar compostos intermediários ou produtos finais, e depois, com esses produtos, você reagir novamente para aí sim você ter somente os produtos finais. Entende? Então, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho essa equação global em azul, só que ela não ocorre dessa forma, assim, 2 moléculas de H2 reagindo com 2 moléculas de N2. Né? Não é esse o mecanismo. O mecanismo é o quê? São 2 etapas. Essa primeira etapa... Ai, meu Deus, aqui. Essa primeira etapa, que é o H2 com NO, formando N2O e H2O. E a segunda etapa, que é o H2 com N2O, formando N2 e H2O. Eu posso falar que, por exemplo, a proporção das moléculas na equação global é a proporção da velocidade? Não. Porque justamente isso, ela separa em 2 reações. Então eu vou falar que é de 2 para 2, sendo que eu tenho uma reação que é de 1 para 2 e outra de 1 para 1? Não. Tipo, é uma coisa mais complexa. E aqui, por exemplo, é importante notar. A gente forma N2O na primeira etapa, mas ele não é produto final. Por quê? Porque ele é consumido na etapa 2.
é isso que a gente chama de produto intermediário, é um composto intermediário, né? E olha só, para definir a velocidade dessas reações, né? Porque a reação alimentar só tem uma etapa, então é a velocidade dela. Agora, a velocidade da reação em cadeia, não dá para fazer meio que uma média entre as reações, né? A gente escolhe uma reação para ser a velocidade, né? Para a gente poder usar a velocidade dessa reação para definir a velocidade da equação global. Só que isso não é de forma arbitrária, né? Não é qualquer reação que a gente escolhe, né? A que melhor convém. A gente escolhe aquela etapa que for lenta, né? E por que isso? Né? Quando eu falo lento aqui, não é uma de forma absoluta, né? É uma forma comparativa. Então não é tipo 50 km por hora e 60 km por hora. Não. É tipo 1 km por hora e 1000 km por hora. É uma velocidade x e outra velocidade 10 milhões de x. Né? É comparação. Então quando eu falo que a etapa 1 é lenta, é porque ela é muito mais lenta que a etapa 2. Né? Então, no final, quem influencia de fato, né, na reação, na velocidade da reação, é a etapa 1. Né? Porque pensa comigo, se a etapa 1 ela ocorre em 3 dias e a etapa 2 ocorre em 1 hora, a velocidade final vai ser definida por quem? Né? Tanto faz se essa 1 hora aconteceu antes ou depois dos 3 dias. Né? Porque no final, a velocidade que vigorou por mais tempo, né, que durou por mais tempo, foi da etapa 1, porque durou 3 dias. Entende? Então, quando a gente for calcular, né, na próxima aula que a gente vai descobrir como calcular a velocidade, a gente ignora a etapa 2. A gente vai usar somente a etapa 1. Porque é a etapa 1 que vai nos interessar, porque é ela que vai falar qual é que é a velocidade final. Sabe? Né? Porque tanto faz, gente. 3 dias frente a 1 hora é muito grande. Né? Na química a gente tem muito disso, principalmente daqui para frente. Né? Da gente desprezar valores pequenos. Porque esse valor pequeno, ele influencia? Ah, influencia. Claro que influencia. Mas ele vai influenciar tão pouco que não vale a pena a gente se estressar com ele. Né? A gente vai focar somente no que influencia de verdade. Né? Tipo, nos 99% da velocidade da reação vai vir da etapa 1. Tipo, a gente vai falar que só porque a gente usou 99 vai estar errado? Não. Então a gente vai seguir nesses 99%. Tá? Então lembra isso. Reação alimentar ocorre em uma etapa. Reação em cadeia são várias etapas e etapa lenta que define a velocidade. Tá? A proporção estequiométrica não tem nada a ver aqui nesse caso. Bom, agora eu tenho que diferenciar catalisador de produto intermediário. Porque é uma coisa que acontece que cai bastante, porque eles são parecidos, então as questões gostam de usar para poder confundir vocês. Então vamos lá. O que é um composto intermediário? Eu falei. É um composto que ele é produzido em uma etapa e ele é consumido numa etapa posterior. Ele não influencia na velocidade. Ele só é uma marca das reações que ocorrem em etapas. Agora, catalisador. Eu falei, catalisador é um composto que aumenta a velocidade da reação porque ele diminui a entalpia, a energia de ativação. Mas quando eu olho as reações, qual é a diferença entre eles? Né? Então eu peguei aqui uma reação genérica, A mais B gerando AB. A reação geralmente vai ocorrer, por exemplo, tipo nesse exemplo, o A chegando aqui e falando, vou colidir com B, que é esse caminho caminho vermelho. Então ele tem um mecanismo de uma molécula com A com uma molécula de B colidindo e se juntando. Só que quando você pega o catalisador e coloca nessa reação, ele vai mudar esse mecanismo. Então não vai ser mais o A direto no B. O C vai falar assim, olha, vem cá, segura na minha mão que eu vou te levar para o B. Então a gente vê que ele vai separar em 2 etapas. A primeira etapa é o A, é o C pegando na mão do A, né, eles reagindo para formar um composto intermediário. E depois, na etapa 2, esse composto intermediário ele vai reagir com o composto B, né, então ele vai pegar na mão do B para poder formar o nosso produto e o catalisador volta para o sistema. Né? Então é como se fosse assim, a pessoa A quer namorar a pessoa B, só que ele não pede namoro direto. Ele faz o quê? C, me ajuda nessa história. Né? Então chega lá o C, ele fala com o composto A, aí depois ele traz o composto A, fala com o composto B, depois junta a mãozinha do A e do B para poder o namoro acontecer, entendeu?
o catalisador ele tem esse modelo de... esqueci o nome. De mudar, né, o mecanismo. Ele muda como que as coisas acontecem. E é importante notar, olha, o catalisador ele era o reagente no início, ele foi o produto no final. Então ele foi consumido primeiro e depois ele foi reconstituído, sabe? Então é como se no final ele se mantivesse constante, né? Todo momento que ele é consumido, ele depois é reconstituído, tá? E é o catalisador que muda a energia de ativação, porque ele muda o mecanismo, tá? Agora, o composto intermediário, ele não muda o mecanismo, ele não muda a energia de ativação. Ele é uma marca das reações em cadeia, ele é uma marca do mecanismo específico que está sendo usado na reação, mas ele em si não muda a energia de ativação, não muda a velocidade. Então, beleza. A gente olhou aqui, o composto intermediário, ele foi formado e depois ele foi consumido. Porque se ele é intermediário, ele vai estar no meio das reações. Ele não vai estar no produto final, tá? Calhou de, nesse exemplo, o composto intermediário ter a ver com o catalisador, né, dele estar ligado com o catalisador, mas nem sempre. Por exemplo, na equação, né, aqui em cadeia, existe um composto intermediário, que é o N2O, e não existe um catalisador. Às vezes o catalisador não é nem um composto químico, tá? Então, tem essa diferença. O catalisador, ele é consumido e depois ele é reconstituído. O produto intermediário aqui, por exemplo, ele foi produzido na primeira etapa e consumido na segunda etapa. E é assim que é essa diferença, né? A gente tem que sempre lembrar. Catalisador, ele não morre. O composto intermediário, ele morre, tá? Porque ele, no final, não existe. E aqui, olhando, né, aquele gráfico do caminho, o catalisador está aqui no meio. O composto intermediário está aqui no meio, né? O catalisador estava aqui no início, ele ajudou a dar esse primeiro montanha, depois o composto intermediário com o outro reagente faz a outra montanha e acaba a reação. E o catalisador ele é reconstruído, tá? Aí aqui a gente consegue ver o trabalho do catalisador na reação, né? Ele diminuiu muito a energia de ativação. A gente saiu de um morrão para 2 morrinhos. Por mais que esses 2 morrinhos possam parecer grandes, né, o que importa é que ele diminuiu a reação, diminuiu a energia de ativação, porque ele mudou o mecanismo, tá? Então é isso. Tipo, o catalisador ele vai ser consumido para depois ser reconstituído. O composto intermediário ele vai ser produzido para depois ser consumido. E ele não mexe na energia de ativação. Ele somente é uma marca, né? Tipo, a gente olhou para ele e falou, é uma equação, é uma reação em cadeia, ele vai ser produzido e depois vai ser consumido. Pronto. É isso que ele serve, tá? Então, por exemplo, né, antes de eu fechar o slide, se a gente fosse olhar esse gráfico aqui da concentração por tempo para catalisador e para composto intermediário, é claro, é nítida a diferença, né? O composto intermediário ele não existia no início, então ele ia começar no zero. Ele ia aumentar, porque ele é como se ele fosse um produto, né? Ele é o produto de uma das etapas, só que ele é o reagente da outra etapa. Então ele estava sendo produzido, só que depois ele começou a ser consumido. Pum. E como ele não está no final da equação, né? Não está na equação global, ele vai ser, a concentração final dele vai ser zero. Ele não estava no início como reagente e não estava no final como produto, né? No final mesmo, sabe? Final raiz. Então ele vai ter meio que esse balãozinho, né? Essa barriguinha de chope, né? Que ele aumenta, mas depois ele cai. Ele começa no zero e volta para o zero. Agora, o catalisador não, né? Tudo bem, Ian, o catalisador ele não é consumido? Ele é. Então, por exemplo, vai depender do mecanismo, da quantidade de etapas. Mas o catalisador vai começar numa quantidade X, então depois ele vai diminuir, aí aumenta, diminui, aumenta, tanto faz o que acontece nesse meio. O que importa é que no final ele vai estar com essa mesma quantidade X, porque o catalisador ele está no início e ele está no fim. O catalisador é como se não existisse na equação global. Ele somente ajuda no mecanismo, né? Ele, como se ele estivesse atuando no pano de fundo. Então o início dele é X, tanto faz para mim o que acontece no meio, ele pode dar um tremelique, né? Porque no final ele vai ter a mesma concentração. Então a gente consegue ver essa diferença bem nítida. Porque o produto, o reagente, vamos lá, ele começa e termina, né? Ele começa alto e termina baixo.
o produto começa baixo, termina alto. O composto intermediário começa baixo, termina baixo. O catalisador, ele começa em um lugar e vai terminar nesse lugar. Tanto faz o que ele fez no meio. Mas eu acho que geralmente as questões vão colocar uma retinha para poder facilitar a sua vida, tá? Aí, beleza. Aí, para terminar, né? Porque não seria nenhuma coisa que eu ia falar, mas estava na apostila da etapa, então eu acabei pegando para comentar. Os tipos de catalisador. Existe o catalisador homogêneo e o heterogêneo, né? É realmente a definição de mistura que a gente viu, né? Em umas aulas bem passadas. Catalisador homogêneo é aquele que forma um sistema homogêneo com os seus reagentes. E o heterogêneo é que vai formar um sistema heterogêneo, uma mistura heterogênea. Né? Então, por exemplo, no homogêneo vai ser a luz, o calor, né, que eu falei, né, que nem sempre catalisador ele é um composto químico. Ele pode ser um gás, quando é uma reação gasosa. Ele pode ser uma enzima, quando é uma reação bioquímica, né, no nosso corpo. Agora, um catalisador heterogêneo, geralmente, né, nos casos, vai ser um catalisador sólido para reações gasosas, né? Mas poderia ser um líquido para reações gasosas, poderia ser um líquido para reações sólidas. Enfim, o que importa é que seja um sistema heterogêneo. Podia ser, sei lá, até mesmo tipo, compostos de polaridades diferentes, só que aí fica mais difícil, né? O exemplo máximo, né, que a gente tem é justamente dessas equações gasosas ou aquosas acontecendo em sólidos, tá? Aí eu coloquei esse quadrinho para lembrar, porque é importante a gente saber como é que a gente escreve as reações catalisadas, né? Então, é uma reação normal, né, com os coeficientes, os reagentes, os produtos, o estado da matéria, né? Esse EM significa estado da matéria. A setinha para falar qual é o sentido dessa reação, né, quem é produto e reagente. E você coloca em cima da setinha o nome do catalisador. Então, por exemplo, aqui é a luz ultravioleta, aqui é o ferro sólido, platina sólida, nesse caso é o cloro, aqui não tem. e é assim, tá? Tipo, 99% dos casos vai ser só o catalisador que vai estar em cima da seta. Às vezes vai ter um triângulozinho que significa temperatura. Às vezes, se ele colocar alguma coisa embaixo, quer dizer que essa coisa embaixo é o solvente, né? Então, por exemplo, ele poderia colocar aqui, nessa reação, aqui embaixo amônia líquida, sei lá. Entende? Aí você vai entender, é uma reação do peróxido de hidrogênio dissolvido em amônia para gerar água e gás oxigênio, sendo catalisada pela platina sólida, tá? Aí, tipo, é isso. Essa parte aqui, realmente... Para essa parte inicial, mais teórica, o que importa é realmente isso, né? De você entender a diferença entre catalisador e produto intermediário, né? Composto intermediário, o que importa é alguma coisa intermediária, tá? Ter essa coisa na cabeça das reações, ter a coisa na cabeça dos tipos de catalisador e foco nessas influenciadores da velocidade, né? Tendo cuidado com os gráficos, né? Tendo esse jogo de cintura de saber que se está aumentando, ele pode ser um produto, se ele começa em 0 e termina em 0 é composto intermediário e por assim vai. Mas o foco mesmo é em quem influencia a velocidade, né? Esses 6 caras aqui que são o foco. Tanto que as questões nem são tão complexas, elas são tipo, até meio que repetitivas, tentei dar uma diferenciada, porque realmente é difícil você diferenciar nessa coisa. A gente vai ver que a aula que vem ela é muito mais prática, porque vão ser mais contas, né? E depois vão ser 3 aulas de revisão, para a gente poder dar cabo nesse semestre e ficar tudo bem, né? Aí eu coloquei aqui, só queria dar uma observação sobre a enzima, que é bastante importante para a bioquímica, né, para a biologia, porque ela justamente faz esse trabalho do catalisador. E a gente consegue ver aqui realmente que o catalisador ele não é consumido, né? Porque tipo, nessas reações aqui, ele meio que é consumido e depois ele é reconstituído. Para as enzimas não, né? Então a gente consegue visualizar a diferença. O que é a enzima aqui? A gente vê que no início e no final ela é igual. Só que o que ela fez, né? Ela pegou esse substrato, que é o reagente, colocou no sítio ativo dela, mexeu neles, né? Pegou na mão dos dois, falou, vocês vão reagir sim, vocês vão reagir dessa forma que eu quero, porque é ela que muda o mecanismo, né? Aí a gente viu, né, que eles estavam aqui verdinho e mudou de cor. Mudou de cor porque reagiu.
e depois eles foram embora. Foram embora e a enzima ficou igual como estava no início, né? Ela não foi consumida, né? E essa é a importância do catalisador, né? Porque sem as enzimas, sem esse catalisador, a gente não viveria. Porque as reações orgânicas, na maioria das vezes, elas demoram muito, porque são moléculas grandes, são moléculas com especificidades geométricas, né? Um negócio de isomeria que a gente vai ver no final do ano. Tudo isso influencia muito e dificulta as reações, por isso que elas são devagares e por isso que é a importância do catalisador, né? Porque se a gente não tivesse um catalisador, a gente não viveria, né? A gente não conseguiria viver com as reações do nosso corpo ocorrendo num tempo muito maior do que elas ocorrem atualmente, tá? Então é isso, gente. Aula um pouquinho mais tranquila, eu acho. Eu gosto dessa matéria, mas também não gosto muito não. E é isso, podem contar comigo, qualquer coisa tamo aí. E bola pra frente, gente. Estamos acabando o semestre, mas vai dar tudo certo. A gente tem bastante tempo ainda. A gente vai revisar com bastante cuidado, fazer muitos exercícios e vai dar tudo certo, tá? Beijocas!